Dia a Dia. Patrocínio Bradesco. Começa agora o programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo. E o tema desta edição é Conselho Fiscal. Quais os desafios para os membros deste órgão e como os economistas se relacionam com ele? Para conversar conosco, estamos recebendo a economista Adriane Almeida. É um prazer recebê-la aqui. Um prazer também estar aqui. Muito obrigada. Perfeito. Adriane, vamos conceituar primeiro o marco regulatório do Conselho Fiscal. Qual lei o regulamenta? O Conselho Fiscal ele existe a partir da Lei 6.404, que é a lei das SAs que rege todas as sociedades anônimas. Porém, o Conselho Fiscal também é obrigatório em empresas estatais. Perfeito. Ao longo do tempo, né, se eu não me engano, essa lei 6.404, né, Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco. Começa agora o programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo. E o tema desta edição é Conselho Fiscal. Quais os desafios para os membros deste órgão e como os economistas se relacionam com ele? Para conversar conosco, estamos recebendo a economista Adriane Almeida. É um prazer recebê-la aqui. Um prazer também estar aqui. Muito obrigada. Perfeito. Adriane, vamos conceituar primeiro o marco regulatório do Conselho Fiscal. Qual lei o regulamenta? O Conselho Fiscal ele existe a partir da Lei 6.404, que é a lei das SAs que rege todas as sociedades anônimas. Porém, o Conselho Fiscal também existe pela lei da OCIP, para todas as entidades que são regidas pela lei, sem fins lucrativos, e também é obrigatório em empresas estatais. Perfeito. Ao longo do tempo, né, se eu não me engano, essa lei 6.404, né, é dos anos 70, né, mas ao longo do tempo nós vimos surgir aí a figura da governança corporativa, que também serve para as SAs, né? E uma das diretrizes da governança corporativa, além da diretoria, além da auditoria independente, além do conselho de administração, é, ainda que não obrigatório, a existência do conselho fiscal. Então eu pergunto, qual a importância desse órgão para as empresas privadas, públicas, da sociedade civil organizada? O conselho fiscal ele é importante porque ele é praticamente o último fiscalizador dentro de um sistema de governança. Então, o Conselho Fiscal ele é eleito pelos sócios e fiscaliza tanto a gestão quanto o Conselho de Administração em nome dos sócios. Perfeito. E aí ele acaba sendo, então, os olhos sobre os números daquela organização e que também chancela, ou seja, aprova ou não as contas, é isto? Sim, cabe ao Conselho Fiscal aprovar as contas anuais das empresas, das sociedades anônimas. Perfeito. Agora, os membros deste Conselho Fiscal, que obviamente também ele é extensivo às associações de classe, às entidades de classe também, que eu não citei anteriormente. Mas os membros desse Conselho Fiscal, obrigatoriamente, precisam ser da área financeira? Precisam ser, por exemplo, economistas ou não? Então, a lei das SAs diz que o Conselho Fiscal ele tem que ser diplomado, né, ele tem que ter diploma de graduação ou ter trabalhado como administrador de empresas
seja conselheiro, seja diretor, por no mínimo 3 anos. Então é a única exigência da lei que ele seja diplomado. Perfeito. E você, como economista, acredita da importância deste profissional ser membro de conselhos fiscais, ou seja, dentre o universo aí de profissões que colaboram para a boa fiscalização financeira de uma organização, o economista é importante neste órgão? E por quê? O economista, ele tem um papel importante pela visão sistêmica que ele possui. Então, o economista, principalmente aqueles que trabalham com áreas de finanças e contabilidade, eles conseguem ter uma visão macro para acompanhar se a gestão da companhia está realmente dirigindo o negócio da maneira que o estatuto social, as políticas e regras ordenam, né? Então, o Conselho Fiscal tem o papel de fiscalizar o cumprimento dos deveres estatutários na prática. Então, o economista, pela visão ampla que possui, conhecendo contabilidade e finanças, tem capacidade de verificar se estão sendo cumpridas, se o objetivo da empresa está sendo cumprido. Perfeito. E também não deixa de ser aí um mercado e mais uma área de atuação para o economista. Agora, um alerta aí para os nossos telespectadores, para os nossos economistas. Caso alguém faça parte de um conselho fiscal e eventualmente ocorra uma irregularidade na organização, qual o grau de comprometimento destes membros? Os seus bens, por exemplo, estão ameaçados, o seu patrimônio em geral? Qual é o grau de comprometimento? O Conselho Fiscal, ele tem a responsabilidade, assim como os diretores e os conselheiros de administração. Então, eles estão sujeitos ao mesmo grau de responsabilização dos administradores da companhia. Então, é possível, sim, que o grau de responsabilização chegue a comprometer os bens do economista. E aí também, a depender do contrato social, do estatuto dessa organização também, Adriane? Isso depende muito de qual é o nível de responsabilidade. Normalmente, quando se age com boa intenção, né, e sem culpa, né, por dolo, aí não há responsabilidade do administrador, né? Porém, havendo fraude, havendo algo do tipo que o conselheiro fiscal poderia ter verificado e não verificou, não impediu, aí sim ele pode ser responsabilizado. Por isso é muito importante que sempre, em se verificando alguma desconformidade, que seja já que o conselheiro fiscal faça nas atas de conselho fiscal uma nota dizendo que não tem, dizendo que realmente percebeu o problema e já coloque o problema público para ele não ser responsabilizado depois. Perfeito, está vendo? Economista, tome cuidado aí, porque muitas vezes nós vamos de boa fé, nos inscrevemos numa organização e precisamos aí saber que temos responsabilidades. E no próximo bloco, Adriane, nós vamos conversar um pouquinho quais as outras obrigações do conselheiro fiscal, vamos falar qual é o papel dele, por exemplo, numa gestão de risco, no planejamento de uma organização, e vamos falar também de como se capacitar para participar profissionalmente de um conselho fiscal. O Economia Dia a Dia volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo. E nosso tema desta edição é Conselho Fiscal. E claro, como é que o profissional economista se relaciona com este órgão importante de organizações.
A gente está recebendo aqui a Adriane Almeida, que é uma economista e atua aí no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Vamos falar um pouquinho da entidade, porque ela tem tudo a ver com os aspectos modernos de gestão e como é que o Conselho Fiscal interfere nesse contexto. Antes, Adriane, vamos falar um pouquinho quais as obrigações de um conselheiro fiscal, aí as obrigações universais. O conselheiro fiscal ele tem o papel de fiscalização, como eu falei, dos atos da gestão. Então, ele, em nome dos acionistas, ele verifica se está havendo cumprimento do que for, se a gestão está sendo realizada de acordo. Isso inclui, então, a verificação de demonstrações financeiras, a aprovação das demonstrações financeiras. O conselheiro deve se certificar de que todos os processos da companhia estejam adequados, verificar os documentos da auditoria interna, se a auditoria interna está sendo feita e como, também se relacionar com a auditoria externa, quando ela existe, e se preocupar muito também com a condição financeira, quer dizer, o equilíbrio financeiro da empresa é algo muito importante dentro do papel de fiscalização do conselheiro fiscal. Então, nesse sentido, o conselheiro fiscal ele deve conhecer bem o negócio da empresa, por mais que ele não vá atuar dentro da estratégia, ele precisa saber como o negócio funciona para que ele possa verificar se as atividades estão de acordo, ocorrendo de forma correta e principalmente estando sempre atento para a potencial existência de fraudes, né? Onde eu diria que é um ponto de alerta, algo que o conselheiro fiscal costuma se preocupar bastante. Perfeito. E quais são os poderes do conselheiro, né? Porque as grandes responsabilidades, né, precisam ser aí ter também a ajuda aí dos grandes poderes delegados a esse conselheiro fiscal. O que ele pode fazer? Ele pode tomar a liberdade de sempre pedir documentos, pedir informações. Como é que é essa relação aí de poder do Conselho Fiscal para com a organização? Então, o Conselho Fiscal ele tem poder, né, de pedir informações. A companhia tem a obrigação de dar essas informações, porém é importante que o Conselheiro Fiscal seja criterioso no pedido de informações para não acabar atrapalhando o trabalho do dia a dia. Né? Mas ele tem sim o poder de pedir documentos que ajudem no seu processo de fiscalização. Né? E a companhia tem o dever, às vezes a companhia pode se negar a passar algum documento, mas ela tem o dever sim de dar toda a documentação que o conselheiro fiscal exigir. Perfeito. Quando o conselheiro fiscal, né, o conselho, pede uma informação e por algum motivo, às vezes até estratégico, a empresa não cede e tudo mais, a quem se recorre? Né? Porque algo dentro da empresa, um pequeno litígio dentro da empresa, a quem se recorre para que essa discussão aí seja apartada? Então, nas companhias abertas e nas sociedades anônimas como um todo que estão registradas na CVM, é comum que o conselheiro fiscal recorra à CVM. Então, porque em muitas ocasiões é o acionista que não permite que os dados sejam passados para o conselheiro fiscal, quando o conselheiro fiscal é um conselheiro do acionista minoritário, que é um acionista de fora. Então, nesses casos, é comum que o conselheiro fiscal peça a ajuda da CVM no disclosure dessas informações. Atuaria, então, como uma árbitra, né? De certa forma, exatamente. Você vai pedir, a empresa deve, né, se tiver juízo, deve mostrar as informações. Agora é interessante falar até na formação do Conselho Fiscal, né? Ele é um órgão que costuma ter de 3 a 5 membros, né? E ele age em conjunto. Porém, diferente do Conselho de Administração, que tem uma decisão colegiada, ou seja, a decisão do Conselho de Administração é única, para o Conselho Fiscal, apesar de ser um órgão que atua em conjunto, o Conselheiro Fiscal pode, de forma independente, fazer denúncias ou votar ou se posicionar de forma independente. Né? Essa é uma grande característica que diferencia o Conselho Fiscal. Internamente, o Conselho Fiscal pode se organizar tal como é o Conselho de Administração? Tem um presidente, tem alguém executivo ou não? Ele é cada indivíduo, é uma reunião de indivíduos apenas.
é uma reunião de indivíduo, eventualmente pode haver um presidente, porém o papel do presidente do Conselho Fiscal é só de coordenação dos trabalhos. Não existe de forma alguma hierarquia dentro do Conselho Fiscal. Não é comum que o Conselho Fiscal tenha algum executivo atuando juntamente, mas as empresas devem ter uma secretaria que apoie o Conselho Fiscal. Perfeito. Quais são aí os ritos de trabalho normais, né, de um Conselho Fiscal? Tem reuniões periódicas, tem o registro de ata, obviamente se tem membros ímpares é porque em algum momento vai ter alguma votação ou não. Quais são os ritos aí mais tradicionais? É comum e necessário que toda reunião do Conselho Fiscal produza uma ata, né? As empresas abertas, elas têm que divulgar informações financeiras trimestrais e o Conselho Fiscal precisa analisar as informações cada trimestre. Então, é comum que o Conselho Fiscal se reúna pelo menos 4 vezes ao ano, que são após antes, de preferência, da divulgação das informações trimestrais e antes da divulgação do balanço anual. Então, é comum que se reúnam 4 vezes por ano, porém o IBGC, né, no seu guia de orientação do Conselho Fiscal, recomenda que o Conselho Fiscal se reúna com mais frequência, porque justamente é necessário entender muito bem a companhia para poder aprovar as contas. Então, a gente vê que algumas empresas já começam a se reunir mais frequentemente do que 4 vezes por ano. Perfeito. E qual o papel do Conselho Fiscal, por exemplo, na gestão de risco de uma organização? É preponderante? Ele pode aí servir como um órgão que vai nortear, por exemplo, através das informações financeiras, vai nortear a estratégia da empresa? Como é tradicionalmente essa relação? O Conselho Fiscal, ele não atua ativamente na estratégia da empresa, ele atua mais no cumprimento, né, da estratégia. Né? O papel do Conselho Fiscal é verificar se realmente aquilo que se foi proposto no planejamento estratégico está sendo cumprido, e isso ainda não é uma exigência legal, né? Mas legalmente, se a gente imaginar que o planejamento estratégico acaba se desdobrando no orçamento de capital, que são os investimentos que a companhia vai fazer, nesse sentido, o orçamento de capital tem que ser aprovado pelo Conselho Fiscal. Então, todo ano a empresa tem um plano de investimentos e que ela submete à Assembleia, e o Conselho Fiscal tem que opinar sobre o orçamento de capital. Então, nesse sentido, o Conselho Fiscal atua junto à estratégia, e com relação a controles, o Conselho Fiscal tem que fiscalizar tudo que está relacionado como eu falei já, a execução do objeto. Então, a gestão de riscos, ela minimiza os riscos de não perpetuação da companhia. Então, o Conselho Fiscal precisa saber se a empresa está gerenciando corretamente os riscos, e de preferência se ela tem um sistema de gestão de riscos eficiente que possa capturar grandes problemas no futuro. Perfeito. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, ele produziu um guia para os conselhos fiscais. Conte um pouquinho sobre essa publicação. Então, o guia de orientação para o Conselho Fiscal, né, eu trouxe o guia aqui hoje, né, ele foi produzido já há alguns anos, é o primeiro caderno sobre governança corporativa que o IBGC produziu. Né, e ele justamente fala sobre a função do Conselho Fiscal, o papel do Conselho Fiscal, e fala um pouco sobre a rotina do Conselho Fiscal. Então, na prática, como funciona, quais os documentos que o Conselheiro Fiscal pode pedir, como conduzir reuniões, qual a preparação necessária para que uma pessoa atue como Conselheiro Fiscal. Perfeito. Além deste guia, né, que é um material aí gráfico, pode ser levado, vocês também têm um curso a respeito do que é o Conselho Fiscal, qual a lei que o regulamenta e como atuar neste órgão. Fala um pouquinho deste conteúdo. Nós temos um curso cujo nome é Conselho Fiscal, Teoria e Prática,
em que nós primeiro olhamos o papel do Conselho Fiscal que decorre da lei, da Lei das Sociedades Anônimas, e então, a partir da determinação da função de Conselho Fiscal na lei, que a gente chama de teoria, a gente discute como fazer funcionar na prática. Então, exatamente como guia, nós discutimos as reuniões, os procedimentos, os papéis, e até fazemos uma espécie de coaching, né, dos futuros conselheiros fiscais de como conseguir administrar justamente pedido de documentação, como obter a documentação necessária, como decidir, como ter critério em que documentação vai ser solicitada e como, na prática, poder contribuir com a melhoria da governança das empresas. Então, o papel do Conselho Fiscal é muito esse, de melhorar a governança das companhias. Então, o curso de Conselho Fiscal tem esse papel de formação, de orientação e de melhoria da governança das empresas como um todo. Perfeito. O IBGC aí tem esse papel importante porque foi pioneiro nesta nova realidade que é a questão da governança corporativa, que inaugurou o que chamamos aí de novo mercado. E também, aliado ao IBGC agora, nós, como Sindicato dos Economistas de São Paulo, mais o apoio aí da Ordem dos Economistas de São Paulo, mais o Conselho Regional de Economia de São Paulo, nós estamos aí em tratativas para facilitar o acesso a você, associado deste curso do IBGC, por meio do nosso sindicato, né? Cursos realizados aqui em nosso sindicato. Para mais informações de como ter acesso a este curso de Conselho Fiscal, você pode acessar o telefone, os contatos que estão no seu vídeo, para que você possa saber como o seu sindicato está facilitando o acesso de você, o seu acesso, né, a este curso. Nós já tivemos aí conversando com essas instâncias, né, a Ordem dos Economistas, o Conselho Regional de Economistas de São Paulo, que estão nos apoiando, e o professor Manolo, né, conhecido professor Manolo, que é o Manuel Henrique Garcias, que é o presidente do Corecon, ficou bastante entusiasmado com a ideia para levá-la aí à sua diretoria. Estamos quase finalizando o nosso programa. Nós também aqui, como sindicato, estamos preocupados com a profissionalização dos conselhos fiscais, né? O curso já é um grande passo, né? Porque nós vamos entender o universo do conselho fiscal para poder atuar melhor dentro dele. Mas nós também apoiamos que cada conselho fiscal, Adriane, tenha um economista, que é aquele profissional que entende da análise dos números, né, que pode fazer prognósticos, que sabe interpretar os números para a realidade das pessoas. E até por isso, nós estamos em tratativas com grandes lideranças do terceiro setor, para que esta área da sociedade que tanto precisa de profissionalização, né, para que nós tenhamos economistas em seus conselhos fiscais, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito da importância do profissional economista neste órgão. O economista, por toda a carga de teoria microeconômica, né, que conhece, então que entende muito bem a operação das empresas, né, ele tem a capacidade de fazer boas análises de cumprimento, né, do proposto pela gestão, e principalmente daquele economista que atua na área financeira. Então, acredito que a formação de economia pode sim auxiliar muito a que tenhamos conselhos fiscais mais profissionais, né, mais diligentes e que realmente contribuam com a garantia para acionistas e para a sociedade no geral, no caso das entidades sem fins lucrativos. Perfeito. Este foi o Economia Dia a Dia, que tratou de Conselho Fiscal. Nós recebemos a economista aqui, Adriane Almeida. Adriane, foi um prazer recebê-la aqui. Quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Bom, agradeço mais uma vez e fico muito contente com a preocupação do sindicato e do Corecon com governança corporativa, né, a partir da preocupação com o Conselho Fiscal, que realmente é um órgão que no Brasil é muito importante, tanto para companhias abertas como para entidades, né, como eu falei, a própria lei da OCIP exige Conselho Fiscal.
Então, ficamos muito contentes no IBGC em saber da preocupação e do apoio dos economistas à causa da governança. Obrigado. Obrigada. Este foi o Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Para mais informações importantes, acesse o nosso site na internet. Um forte abraço e até breve.